defenderam presos políticos, perseguidos, exilados, banidos do território nacional. Todos os oradores que me antecederam deixaram voar alto e livre a emoção. O Congresso Nacional homenageia os advogados de preso político. E ao fazer esta homenagem, o Congresso Nacional, senhor presidente, pela iniciativa de Vossa Excelência, homenageia também os clientes que nós tivemos naquela época. Queria dizer, senhor presidente, e queria pedir aos colegas que aqui estão, que nós façamos como nós fazíamos na luta pela anistia, referenciando a memória dos nossos colegas que não estão entre nós fisicamente. Heráclito, Fontoura, Sobral Pinto. Vou pedir que todos digam presente. Heráclito, Fontoura, Sobral Pinto. Presente. Heleno Cláudio Fragoso. Presente. Miguel Aldrovan Duarte. Presente. Wanda Rita de Cássia Otto Sidou. Presente. Júlio Fernando Toledo Teixeira. Presente. Eloar Guazelli. Presente. Evandro Lins e Silva. Presente. Juarez Aires de Alencar. Presente. Raimundo Pascoal Barbosa. Presente. Jaime Guimarães. Presente. Anina Carvalho. São colegas nossos que já se foram desta vida para uma situação melhor que nós, mas nós estamos vivos e referenciando as suas memórias neste dia. Hélio Rodrigues Nunes Navarro. Queria dizer, companheiros, que nós podíamos falar com as mãos. Aqui no plenário está o presidente do meu partido, sempre deputado José Genuíno Neto. E eu quero pedir a ele que faça o abecedário que nós aprendemos na cadeia. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X e Z. Para advogar para presos políticos, para que as nossas conversas não fossem gravadas, para que o sigilo da legislação na relação cliente-advogado pudesse ser mantido, nós todos fomos obrigados a aprender o abecedário. E até hoje nós nos comunicamos com isso. Quero que os advogados muitas vezes são maiores do que os seus clientes. Muitas vezes os clientes são maiores que os advogados. Mas no caso dos advogados de presos políticos, os advogados eram tão bons quanto os seus clientes. Nenhum de nós teve caso, todos nós tivemos causas, e a causa da anistia, a causa da liberdade, a causa da denúncia da tortura, a causa da questão dos desaparecidos e dos mortos. O combate contra a Lei de Segurança Nacional naquela época era o combate pela democracia em nosso país. O ministro José Carlos Dias disse aqui, e o ministro Pertence também repetiu, que a tribuna da auditoria talvez fosse a última das tribunas. Eu vou mais além. A tribuna da auditoria militar, naquele momento histórico que nos tocou defender presos políticos, com coragem e com a compreensão de que nós só sobreviveríamos
se o povo brasileiro restaurasse a democracia. Nós todos somos gratos, senhor presidente, aos nossos clientes. Nós todos temos que fazer um preito de homenagem a todos os companheiros que tombaram na luta que nós defendemos, os desaparecidos políticos e os mortos. Senhor presidente, disse aqui há poucos instantes o nosso companheiro José Dirceu, que ele não se esquece dos compromissos que tem com relação às questões da anistia e dos desaparecidos. Pois é isso mesmo, isso significa que, embora nós tenhamos hoje a democracia no nosso país, a luta, senhor presidente, a luta continua. E eu quero, encerrando aqui, porque eu já sei que vai tarde esta homenagem, mas queria, senhor presidente, agradecer a figura de Edibal Pipino, a figura de Ayrton Soares, a figura de Miguel White, a figura desses três companheiros que me ajudaram a aprender. Um dos últimos advogados de presos políticos, eu sou dos advogados aqui, talvez o que tenha entrado por último na defesa nos tribunais militares, mas aquela rua, eu não me esqueço, a Travessa Brigadeiro Luiz Antônio, número 21, onde compartilhamos o nosso escritório, que foi tiroteado, que o Edibal foi preso, que nós fomos perseguidos, mas que ali foi a sede do movimento pela anistia, ali foi a sede da criação do partido que até hoje eu estou e sou deputado do Partido dos Trabalhadores. Ali nós compartilhamos o choro, a lágrima e a esperança, e dali eu tenho as mais gratas recordações. Ouço o deputado Sigmaringa Seixas, senhor presidente. Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento, pelo depoimento pungente que Vossa Excelência traz a esta casa na tarde de hoje. Poucos encarnam tanto o sentido dessa homenagem quanto Vossa Excelência. Não foram muitos, foram poucos aqueles que se dedicaram à defesa de perseguidos políticos, à defesa de vítimas da ditadura militar. Uma advocacia da qual, deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, muito nos orgulhamos, mas da qual não guardamos a mais remota saudade. Foi uma advocacia exercida pelo dever, pelo comprometimento, pelo compromisso com as liberdades públicas, individuais, uma advocacia exercida em defesa dos direitos humanos, uma advocacia exercida em favor da liberdade, em favor da vida, uma advocacia tocada pela solidariedade. Mas evidentemente que teria sido muito melhor se nenhum de nós precisasse tê-la exercido. Eu quero pedir licença a Vossa Excelência, ao deputado mentor, para lembrar neste momento e estender essa homenagem exatamente àqueles que foram a razão da abnegação desse grupo de advogados destemidos, corajosos, valorosos, muitos dos quais se encontram hoje presentes aqui, outros que já se foram, como Eloy Guazelli, Evaristo, Heleno, Dr. Sobral, Evandro e tantos outros. Eu queria estender essa homenagem aos milhares de brasileiros presos e torturados, mas, sobretudo, aos 144 desaparecidos e 473 brasileiros mortos pela ditadura militar. Muito obrigado a Vossa Excelência. Senhor presidente, eu agradeço a parte do companheiro, deputado Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, advogado de presos políticos. Senhor presidente, eu sei da ansiedade de Vossa Excelência, já se faz tarde. Eu queria apenas encerrar dizendo que para esses advogados, embora nós estejamos hoje num regime democrático,
A causa que nós abraçamos nas auditorias militares ainda não terminou. Há milhares de anistiados que não têm os seus direitos consignados. E há centenas de desaparecidos que nós temos a obrigação de resgatar os seus corpos, as suas memórias e as suas histórias. E nós temos sempre que fazer um panteão em homenagem aos quase 500 companheiros que deram a vida para que nós pudéssemos estar aqui hoje vivos neste congraçamento de antigos amigos e sempre companheiros. Um abraço, muito obrigado. Eu chamo o deputado Paes Landim para falar por 2 minutos. E quero continuar indicando os homenageados: Luiz Jorge Werneck Viana, Luiz Olavo Batista, Luiz Salvador, Manuel de Jesus Soares, Marcelo Augusto Diniz Cerqueira, Marcelo Nunes de Alencar, Márcia Ramos de Souza, Marco Antônio Rodrigues Naum, Maria Luísa Benrimbá, Maria Regina Pasquale, Marinho Mendes Machado, Mário de Passos Simas, Miguel Reale Júnior, Nélio Machado. Na ausência do deputado Paes Landim, eu chamo a juíza doutora Denise Frossá. Por 2 minutos, doutora. Senhor presidente desta sessão, falo em nome da liderança do meu partido, o PSDB. O exercício da atividade política, senhor presidente, é mesmo fascinante. Quando menos se espera, num piscar de olhos, no estalar de dedos, estamos aqui em meio a cenários de elevada gratificação, de significação como este, que me provoca emoções antagônicas. Eu falo dos sentimentos de alegria e de tristeza. Alegria por ter a honra de, em nome do PSDB, dirigir-me a esse seletíssimo grupo de mulheres e homens que ao longo dos anos 60 e 70, chamados anos de chumbo, dignificaram a profissão de advogado, na continuidade de uma tradição que, se a memória não me trai, teve seu ponto mais alto na vida desse honrado advogado que foi doutor Heráclito, o doutor Sobral Pinto. Senhor presidente, o tempo é muito curto e eu vou apenas lembrar do episódio que foi aqui dito do doutor Sobral Pinto, quando, no auge da ditadura nos anos 30, defendendo aquele que era antagônico a ele nas ideias, Luiz Carlos Prestes, invocou a lei de proteção aos animais. Senhor presidente, católico fervoroso, o doutor Sobral lembrava que também por Luiz Carlos Prestes, Jesus havia sido crucificado. E depois dele, e na tradição dele, vieram as senhoras e os senhores, que se arriscaram a exercer a advocacia, para concluir, senhor presidente, no momento em que o país vivia sujeito aos humores da truculência de plantão. Lembrar isso me traz um sentimento de tristeza. Falamos momentos da história sofridamente recente do Brasil. Tempos de cólera dos ditadores, que num primeiro impulso até gostaríamos de esquecer, senhor presidente, mas isto é impossível. Faz parte da nossa história, embora tenham encharcado de sangue o nosso chão. Congresso fechado e intimidado, senhor presidente, políticos caçados, imprensa amordaçada e o judiciário garroteado. E nos porões do regime, a ronda da morte em torno dos presos políticos. Mortes que infelizmente foram muitas, mas que Para concluir, concluindo, senhor presidente, mas que felizmente não foram mais. E não foram mais graças, sobretudo, ao desassombro profissional e à coragem de vocês, meus caros homenageados. Não vou aqui agora fazer a necessária justiça ao empenho feito para arrancar mulheres e homens da prisão e tirá-los da senha dos carcereiros. Isso a história, essa implacável juíza que não deixa que o tempo retoque a biografia dos ditadores.
vai revelando de forma gradual e segura. Mas, senhor presidente, eu vou cortar a minha fala e passar ao finalmente. Lhe agradeço. Quanta honra poder homenagear todos vocês, e aqui me permitam, dentre todos, meu amigo Marcelo Alencar, uma biografia que também homenageia com o seu trabalho e com a sua história o meu partido, PSDB. Um advogado que o tamanho... Para concluir, senhora deputada. Um advogado que o tamanho político permitiu que uma juíza e um promotor de justiça, hoje, como eu, deputado federal, ele, do Partido dos Trabalhadores, o doutor Antônio Carlos Biscaia, fossem os que lembraram de seu nome, Marcelo, para compor essa valorosa galeria. Termino agradecendo às senhoras e os senhores, na qualidade de amante do direito, pelo que fizeram em favor dele, e na qualidade de fascinada estreante da política, pela oportunidade que as senhoras e os senhores concederam à democracia. E ao senhor presidente, deputado José Mentor, a iniciativa desta homenagem. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Eu chamo o Betão por 1 minuto. Senhor presidente, em nome do Partido Liberal, eu vou reduzir o meu discurso de 5 páginas para meia página. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, recordamos hoje alguns episódios da tenebrosa e longa noite da ditadura para homenagear aqueles que, apesar de todas as dificuldades, conduziram um facho de esperança a indicar que nem tudo estava perdido, dignificaram sua profissão honrando o mandamento do advogado, elaborado pelo saudoso processualista Cauturi, segundo o qual que o dever é lutar pelo direito, mas o dia em que encontrares em conflito o direito com a justiça, luta pela justiça. São motivo de orgulho para todos nós brasileiros. Muito obrigado a todos. Obrigado, deputado. Quero registrar Nelson Andrade, Nelson Vedequim, Nelson Cordeiro, Nilo Batista, Obregon Gonçalves, Otto Luiz Sponholtz, Otoniel Brandão Ferreira, Paulo Gerabi, Paulo Gondenjal, Paulo Roberto Pereira, e chamo a deputada Maria Helena para usar a palavra. Por 1 minuto. Olha o tempo aqui, ó. 1 minuto. Senhor presidente, senhoras e senhores homenageados, senhoras e senhores convidados, senhoras e senhores parlamentares. Nesta sessão solene, homenageamos essa pleiade de profissionais heróicos, aqueles advogados que defenderam réus políticos na justiça militar. E heroísmo é exatamente a palavra que caracteriza a ação desprendida na busca incessante de impedir que as injustiças acontecessem exatamente dentro dos tribunais. Claro, eram outros tempos. Caçaram-se por ato institucional, despreocupados da institucionalidade da medida, os direitos individuais mais sagrados, tal como o habeas corpus. Castraram-se o poder legislativo, o judiciário, à base de cassações que nada significavam, senão o exercício esdrúxulo de um poder ainda mais esdrúxulo. Para concluir. Criaram-se leis de exceção, a da Segurança Nacional sendo a mais emblemática de todas, e com elas também tribunais de exceção, porque coube à Justiça Militar julgar aqueles civis que eram obrigatória e casuisticamente atingidos pela Lei de Segurança Nacional. Então, como não chamar de heróicas as atuações desses advogados, como os que encontramos no nosso dia a dia de trabalho parlamentar, os deputados Sigmaringa Seixas, Luiz Eduardo Greenhal e Humberto Jansen, e o ex-deputado Modesto da Silveira, que cito, lamentando se esqueci outros nomes, pela absoluta necessidade de apontar às gerações de hoje o desprendimento, a crença na justiça, e com essa crença na necessidade de os direitos de cidadania serem respeitados, fosse quais fossem as situações. Estas palavras, senhor presidente, apresento e faço aqui nessa tribuna, em nome do meu partido, o Popular Socialista. Muito obrigado, senhor.
Eu relembro Paulo Sérgio Leite Fernandes, Pedro Paulo Negrini, Raul Liz e Silva, Renê Ariel Dotti, Roberto Delmanto, Rômulo Gonçalves, Ronilda Maria Lima Noblar, Rosa Maria Cardoso da Cunha, Sadi Lima, Sigmarinda Seixas. Dou a palavra agora para a deputada Janete Capiberibe, por 1 minuto. Obrigado, presidente, pelo 1 minuto. Faço o registro e agradecimento e minhas homenagens a doutor Evandro Lins e Silva, fundador do meu partido, que é o espaço que eu ocupo aqui, e que foi ministro do Supremo Tribunal, cassado pela ditadura e que voltou a advogar, o doutor Mário de Passos Simas, que advogou em favor dos dominicanos no período da ditadura, ao doutor Aldo Lins e Silva, que defendeu Prestes, dirigente do Partido Comunista, e advogou Carlos Marighella também. E, para concluir, uma pessoa que eu não sei se alguém que está assistindo a TV Câmara ou aqui presente conhece, doutor Açu Guimarães, que nos finais de 78 era presidente da OAB Distrito Federal e que me protegeu quando voltei, antes da aprovação da lei de anistia, junto com meus 3 filhos pequenos, aqui no comitê de recepção dos... Quero dizer ao doutor Açu Guimarães que ele é meu grande homenageado no dia de hoje, por tudo que ele fez, não só por mim, mas por todos aqueles que necessitaram no momento da ditadura. Obrigada. Obrigado, deputada. Eu relembro Thales Castelo Branco, Técio Luiz e Silva, Valdir Trocoso Pérez, Vivaldo Ramos de Vasconcelos, Virgílio Lopes Renei, Volney Correia Leite de Moraes Júnior, Wilson Mirza. E chamo o deputado Alceu Colares por 1 minuto, com todo o esforço que eu sei de concentração que Vossa Excelência vai utilizar. Enquanto chega o deputado, eu relembro em memória a Nina Alcântara Carvalho, Antônio Vaz de Moraes Filho, Beltrão Rubião, Bento Rubião, Dante Delmanto, Evandro Cavalcante Liz e Silva, Heleno Cláudio Fragoso, Heracto Fontoura Sobral Pinto, Jaime Augusto de Guimarães Souza, João Bernardo da Silva, Juarez Aires de Alencar, Júlio Fernando Toledo Teixeira, Juninho Santos, Mércia Albuquerque Ferreira, Oswaldo Mendonça, Paulo Arguiles da Costa, Raimundo Pascoal Barbosa e Vivaldo Brandão. Com a palavra o deputado Alceu Colares. Senhor presidente, 1 minuto eu podia fazer 1 minuto de silêncio, mas não vou fazê-lo. E quero cumprimentar Vossa Excelência, porque Vossa Excelência, sem dúvida alguma, é um desorganizador do regimento interno, mas o faz com muita simpatia. E por isso nós estamos aqui suportando o peso de 1 minuto. Eu quero cumprimentar a todos os advogados. Eu vivi aqui, o Marcelo, o Ayrton, todo mundo sabe que eu vivi aqui, na resistência democrática. Não vamos esquecer do Alencar Furtado, o grande advogado da democracia brasileira. Num programa de televisão aqui com Ulisses Guimarães, com o Franco Montoro, primeiro grande programa de televisão para 60 milhões de brasileiros, o Alencar Furtado, defendendo a liberdade da nação, foi cassado. Ulisses Guimarães, Franco Montoro, Alencar Furtado e o Degas aqui. O Degas estava nessa. Uma homenagem extremamente importante, mas eu vou lembrar que vocês não estão dispensados de continuarem como advogados. Não mais como criminalistas, certamente como civilistas. Os anistiados estão esperando que a justiça se faça para eles. Os anistiados, aqueles clientes que vocês tiraram de dentro da cadeia para não sofrer a tortura, esses continuam 20 e tantos anos. Alguns já morreram, Marcelo Alencar. Alguns têm apenas as viúvas, os filhos, as filhas, mas agora a esperança incendiou a alma coletiva, porque o Lula também é um anistiado, o Dirceu também é um anistiado. Estão com a faca e o queijo na mão. Se durante 48 horas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, não derem anistia, para concluir, com esse governo que está aí. Quero terminar, senhor presidente, dizendo aos advogados que eu não admito o termo anistiado. Anistiado a quem teve perdão, que não foi punido. Eles têm que ser indenizados, porque não cometeram crime nenhum. O único crime que cometeram foi a coragem de inventar
a ditadura, a censura, a tortura neste país. Eles têm que ser indenizados e não anistiados. Mas eu espero que o Lula faça anistia para eles nesta encarnação e não na outra. Muito obrigado. Eu queria lembrar as justificativas de ausência do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, dos ministros Olívio Dutra, Luiz Dulce, Roberto Rodrigues, Antônio Palocci Filho, Matilde Ribeiro, Cristóvão Buarque, José Graciano, José Viegas, Gilberto Gil, Marina da Silva, dos senadores Aelton Freitas e Paulo Paim, da prefeita Marta Suplicy, do vice-prefeito Hélio Bicudo de São Paulo. Eu chamo para usar a palavra a deputada Alice Portugal, a última oradora. Senhor presidente, senhores homenageados, colegas deputados, eu sou a última oradora, exatamente a oradora do PCdoB. E não poderia, apesar do elegante atropelo regimental, mas não poderia deixar de usar a palavra em nome do meu partido para agradecer aos advogados defensores de presos políticos, porque em cada pedaço do território nacional, um comunista dependeu da ação enérgica e da verve elucidadora de cada um dos senhores e senhoras que se colocaram de prontidão e ao mesmo tempo correndo os riscos inerentes a essa profissão para defender aqueles que se insurgiam contra um regime de força e de tortura. Para nós, a amizade e a natureza de mensageiros da esperança, que cada advogado e cada desse país serviram, sem dúvida, de exemplos para que persistíssemos na luta e para que continuássemos erguendo a bandeira da liberdade. Falo em nome dos mortos do Araguaia, falo em nome de Ângelo Arroio, dos mortos na chacina da Lapa, dos nossos deputados aqui ex-presos políticos, Haroldo Lima, Aldo Arantes, e dentre outras centenas de comunistas que contaram com a voz ativa e, sem dúvida, com o bolso vazio de vossas excelências, porque quase nunca contaram com qualquer tipo de remuneração para essa tarefa de grande porte. Finalizo, senhor presidente, nesse minuto quase impossível, dizendo que enquanto o mundo vive uma guerra obtusa, o Brasil floresce em esperança. A eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, um operário para a presidência da República, se não traz de imediato todas as respostas, traz a esperança e a certeza de que, de fato, os anistiados... É o nosso som, não é a censura, podem ficar tranquilos. Terão garantidas as suas efetivas pensões previstas em lei. E além do mais, senhor presidente, tenho certeza que com essa habilidade delicada, a qual todos nós estamos atentos, também a comissão que estuda a situação dos mortos e desaparecidos do Araguaia, que teve como consequência a sua criação após lamentável estabelecimento de recurso a liminar estabelecida por uma juíza do Distrito Federal para que de imediato os documentos viessem a público. Mas nós temos certeza que essa comissão nos apresentará resultados, porque confiamos que este governo não vai, no seu seio, esquecer daqueles que construíram este sonho através das pedras fundamentais da luta contra o arbítrio e contra o obscurantismo nesse país. Quero dizer, portanto, que aguardamos sem dúvida esses resultados, mas que confiamos nele, confiamos nesses resultados e confiamos no governo Lula. Para concluir. Concluo, senhor presidente, dizendo que nesta casa temos projetos que espero que sejam aprovados nos próximos dias, para arrebentar com o decreto de Fernando Henrique, que há 3 dias da sua saída do governo, transformou em documentos a serem abertos ad eterno os documentos transformados em sigilosos. Nós queremos derrubar aquele decreto absurdo e construir um novo mecanismo legal para que a memória do Brasil, que é a memória construída historicamente por vossas senhorias e pelos lutadores desse país, venha à tona e transforme-se em documento histórico para a garantia da educação brasileira e para a garantia, acima de tudo,
da restauração da verdade em nome dos que morreram, dos que foram presos e torturados. Parabéns e, acima de tudo, em nome do PCdoB. Obrigado, deputada. Antes de encerrar a sessão, essa presidência convoca a sessão extraordinária para as 14h15, com a mesma pauta da sessão ordinária. Eu queria agradecer o deputado João Paulo Cunha pela colaboração com essa sessão solene, as presenças dos deputados Zé Dirceu, ministro-chefe da Casa Civil, dos ministros Márcio Tomás Bastos, Valdir Pires e Sepúlveda Pertence, de todos os senhores homenageados, e para tanto declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado pela presença de todos.